E se muitas das suas opiniões não fossem realmente suas? E se aquilo que você chama de pensamento fosse apenas uma coleção de frases, ideias e certezas que você absorveu sem nunca examinar? Grandes pensadores não escreviam apenas para ensinar alguma coisa ao mundo. Muitas vezes, eles escreviam para descobrir o que realmente pensavam. E talvez seja isso que esteja faltando em nossa época. Não mais informação, mas um espaço para pensar com profundidade. Todos os dias, milhares de pensamentos atravessam nossa mente. Mas ter pensamentos não significa necessariamente estar pensando. Existe uma diferença entre o fluxo automático da mente e o pensamento consciente. O fluxo automático é veloz, fragmentado e reativo. Já o pensamento consciente exige atenção, organização e confronto. Quando não examinamos nossas ideias, não pensamos para descobrir a verdade. Pensamos para proteger nossa identidade. O ensaio surge como uma espécie de antídoto contra essa rigidez. Ele cria um espaço intermediário entre a certeza e a ignorância. Um espaço onde podemos dizer: eu ainda não sei exatamente o que penso sobre isso, mas vou investigar. A palavra ensaio está relacionada ao ato de tentar, experimentar, testar. Não provar que estamos certos, descobrir onde podemos estar errados. Um dos nomes mais importantes para a história desse gênero foi Michel de Montaigne, pensador francês do século XVI. Montaigne chamou seus textos de ensaios porque não pretendia apresentar verdades definitivas. Ele estava realizando tentativas de compreensão. Escrevia sobre amizade, medo, educação, morte, solidão. Seu grande objeto de estudo era ele mesmo. Sua postura não era "eu conheço a resposta", era "é assim que consigo enxergar esta questão neste momento". Vamos observar até onde esse pensamento nos leva. Em vez de usar a escrita para provar que estava certo, ele usava a escrita para perceber onde poderia estar errado. O ensaio não era um monumento à certeza, era um laboratório da consciência. Algumas ideias só se revelam quando são colocadas em movimento. Na mente, um pensamento pode parecer completo. No papel, suas falhas aparecem. Uma frase exige outra. Uma afirmação exige uma justificativa. A escrita desacelera o pensamento, e ao desacelerá-lo, permite que o examinemos. Tente escrever uma página definindo o que é liberdade, ou justiça, ou felicidade. Logo surgirão dificuldades. Muitas ideias que pareciam claras eram apenas sensações de clareza. Confundimos familiaridade com compreensão. Escrever é como retirar uma estrutura de um quarto escuro e colocá-la sob a luz. Friedrich Nietzsche utilizava a escrita para colocar nossas certezas sob suspeita. Antes de perguntar se um valor era certo ou errado, ele perguntava: de onde esse valor veio? Quem o criou? Em quais circunstâncias? Essa forma de investigação ficou conhecida como genealogia. E é importante porque muitos dos valores que orientam nossa vida não foram escolhidos conscientemente. Eles foram herdados. Vieram da família, da religião, da escola, da cultura, das redes sociais. Nietzsche desconfiava das ideias repetidas pela maioria sem reflexão. Ele via nisso uma espécie de pensamento de rebanho. Imagine que você fracassou em um projeto importante. A reação automática pode ser: eu não sou bom o suficiente. Mas um ensaio pessoal começaria a investigar essa frase. O fracasso aconteceu por falta de capacidade, de preparação ou de circunstâncias externas. Estou avaliando um acontecimento, ou transformando esse acontecimento em uma definição de toda a minha identidade. O fracasso deixou de ser apenas uma dor e se tornou um objeto de investigação. A escrita cria distância, não uma distância fria, mas uma distância capaz de produzir perspectiva. A prática de escrever ensaios
pode produzir pelo menos 4 transformações. Clareza. Aquilo que era uma impressão vaga começa a ganhar forma. Humildade intelectual. Percebemos que quase todo problema possui mais dimensões do que imaginávamos. Profundidade. O ensaio nos ensina a ultrapassar a primeira resposta. A primeira vem do hábito, a segunda do medo. A terceira começa a revelar algo mais verdadeiro. Autonomia. Diferenciar aquilo que realmente acreditamos daquilo que apenas repetimos. Grandes pensadores escreviam ensaios porque compreenderam algo essencial. Pensar não é simplesmente receber ideias. Pensar é examinar, organizar, confrontar e reconstruir. Talvez os grandes pensadores não fossem grandes porque possuíam respostas para tudo. Talvez fossem grandes porque sabiam permanecer diante das perguntas certas por mais tempo do que a maioria das pessoas. Talvez uma mente mais profunda não comece com uma ideia extraordinária. Talvez comece com uma página em branco, uma pergunta honesta e a disposição de não aceitar a primeira resposta. Nem toda dúvida é um problema que precisa ser eliminado. Algumas dúvidas são portas que precisam ser abertas. Grandes pensadores escreviam ensaios porque compreenderam algo essencial. Pensar não é simplesmente receber ideias. Pensar é examinar, organizar, confrontar e reconstruir. Talvez os grandes pensadores não fossem grandes porque possuíam respostas para tudo. Talvez fossem grandes porque sabiam permanecer diante das perguntas certas por mais tempo do que a maioria das pessoas. Talvez uma mente mais profunda não comece com uma ideia extraordinária. Talvez comece com uma página em branco, uma pergunta honesta e a disposição de não aceitar a primeira resposta. Nem toda dúvida é um problema que precisa ser eliminado. Algumas dúvidas são portas que precisam ser abertas.